E aí, cara, aquela pergunta inevitável que tá na boca de muita gente, né? Diego Lopes Fernandes. Olá, amigos. Pode pedir a saída do Renato ou não pode? Cara, até agora, até esse momento do ano, a Eu diria que gente. não. Tu diria que não? Até esse momento do ano eu diria que não, mas a partir de agora eu Pois acho que a é. gente tem que começar a pensar. Eu acho que se a gente não chegou nesse momento ainda, acho que a gente tem que começar a discutir. A gente tem que estar sempre refletindo, né, Lucas? Uhum. Porque quando a gente não reflete, quando a gente não observa as coisas e não pensa, e não tenta achar coisas para solucionar os nossos problemas, a gente já morreu. Né? Então, a gente não pode simplesmente deixar de debater os assuntos. E a gente passou, nós aqui do Entre Linhas, quem acompanha, a gente sabe que a gente passou o ano inteiro elogiando o Renato. Para mim, a versão 2023 do Renato é a melhor que eu já vi, né? Dele treinando o Grêmio. Mas a cada jogo que passa, das últimas partidas, ele parece que. Eu não vou dizer que ele está regredindo, mas ele tá me lembrando os piores momentos do Renato lá em 2018, 2019, quando a gente pedia, a gente enxergava o campo, mostrava um monte de situações e a gente pedia aquelas situações que fossem corrigidas e ele não corrige e ele segue enfrentando as ideias dele, segue tentando confrontar aquilo que o campo está mostrando com as ideias dele. E cada vez mais aí nos deixa irritado, né? Que nem o Lucas disse, a gente chega a um determinado momento que a irritação é inevitável, né? E a gente começa a discutir o Renato. Diego Lopes Fernandes já certamente está discutindo o Renato na cabeça dele. Eu não sei o restante aí da live, pode deixar a sua opinião aí. Será que dá para a gente discutir o Renato ou ainda não? Eu, particularmente, eu tenho para mim de que o Renato só pode sair do Grêmio no momento em que se esgotarem toda e completamente as opções e alternativas de ideias e de pensamentos que a gente possa dar para ele solucionar os problemas do time. Porque senão a gente vai sempre ficar naquela aquele pensamento de porque se fosse o Renato não ia acontecer isso. Porque o Renato não sei o que. Tá? Sempre tem aquela discussão. Então eu acho que o Renato tem que ficar até o último suspiro, seja lá qual for o nosso destino. Se a gente vai ir para Libertadores ou não. Rodrigo, eu posso te dar um dado? Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com dado. Sabe quantos jogos o Grêmio joga mal? Olha, dos últimos todos. Sabe quantos jogos o Grêmio joga mal? E digo joga mal do tipo sumiram os resultados, sumiram o desempenho. 11 jogos. 11 jogos. A última vez que o Grêmio desempenhou razoavelmente e conseguiu ganhar foi no dia 1º de julho. Contra o Bahia, ganhamos lá de 2-1 com um golzinho cagado no final. Jogar bem mesmo, foi contra o Curitiba na rodada anterior, dia 25/6. De lá para cá, 12 jogos, praticamente 2 meses em que nós não temos desempenho e nós não temos resultados. Todos os jogos de lá para cá que eram decisivos, nós fomos incapazes de vencer. Nós fomos incapazes de vencer o Bahia na Copa do Brasil, nós tivemos que passar nos pênaltis. Nós fomos incapazes de ganhar um jogo do Flamengo, né? Sequer de empatar. E comemoramos muito o fato de não ter tomado um rodão. Nós fomos incapazes de segurar o Botafogo em casa. Nós fomos absolutamente incapazes de vencer Goiás e Vasco. E agora, depois que o Grêmio sai da Copa do Brasil e o teu treinador dá um discurso pós-eliminação dizendo que agora é Campeonato Brasileiro e que não pode jogar a toalha, a gente conseguiu perder para um Santos horroroso. O Grêmio não conseguiu vencer nenhum jogo efetivamente importante de lá para cá. Nós temos modorrentas vitórias contra o Atlético Mineiro e o Fluminense em casa. São as duas coisas que a gente tem nos últimos 2 meses. 2 meses. A gente não está falando de uma má fase. Nós estamos falando aí de 11, 12 jogos jogando mal. 2 meses. Quanto tempo mais a gente vai ter que ficar olhando para isso estar acontecendo? Quanto tempo mais?
sabe? Tá na hora da gente começar a ponderar. A verdade verdadeira é que desde que acabou o sistema de 3 meias no gauchão, que deu uma encantadinha contra os timecos do gauchão, desde que começou o Campeonato Brasileiro, cara, a gente até tem um resultado. A gente tá aí em terceiro no Campeonato Brasileiro, mas a gente não consegue entender por quê. A gente não consegue nem entender direito como. Porque tu olha, é um Grêmio que perde ou empata, sabe? Que joga mal, que faz um sistema maluco de 3 zagueiros e acha um resultado, sabe? E que aí o Grêmio vai se arrastando, e se arrastando, de vez em quando a gente vai saindo das competições, e vai chegar no final do ano, a gente vai dizer, olha só que bom, vencemos Grenal, ganhamos o Gauchão. E sim, gente, é óbvio que se tu parar e pensar que a gente saiu da segunda divisão, né? E que tu hoje tá em terceiro no Campeonato Brasileiro, chegou entre os 4 da Copa do Brasil, ganhou o Grenal, ganhou o Gauchão, tu vai dizer, pô, o saldo é positivo. Claro que sim. Mas, cara, a gente tá vendo isso derreter ao longo do ano. Será que não dá para ver que isso foi derretendo ao longo do ano? O Grêmio está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, disputou o título em algum momento da competição? Não disputou. Se disputou, não disputa mais, né? Eu acho que aqui, como o Guilherme Cantini está dizendo, já chegamos no teto. Eu acho que a gente já deu umas 3 cabeçadas no teto e começamos a cair.